realidade é muito mais maleável do que se supõe. As limitações impostas a você pessoalmente, em sua maioria, são autoimpostas. Não saber realmente quem você é o mantém preso a crenças batidas, faz com que alimente velhas feridas, obedeça a condicionamentos ultrapassados e sofra com o fato de duvidar de si mesmo e de se criticar. A vida de ninguém está livre dessas limitações. O mundo comum, a nossa vida comum no mundo, não são suficientes para revelar quem nós somos. Muito pelo contrário, o mundo comum nos decepcionou e a decepção cala tão fundo que nos moldamos para nos conformarmos a ela. Diante da lei, prova maculada por ilicitude é conhecida como fruto da árvore envenenada. Não é um exagero dizer que não importa o quanto a vida seja boa, ainda existe uma mácula resultante das decepções que confundimos com realidade. Nada, por mais belo e bom que seja, escapou completamente desta mácula. Ir além é o único meio de se livrar dela. Um meta-humano é alguém cuja personalidade se baseia em valores mais altos, não apenas experiências culminantes, mas amor e autovalorização. Quando acabei este livro, fiquei encantado ao descobrir que Maslow havia empregado o termo meta-humano exatamente da mesma maneira. Ele não o associou a super-heróis das revistas em quadrinhos, e nem eu. Enquanto os meta-humanos de mentirinha forem perseguidos como esquisitos e ameaças para a sociedade, essa é uma conotação que deverá ser completamente evitada. Não está errado considerar determinadas experiências tão elevadas que chegam a parecer divinas, patamar onde Maslow coloca o meta-humano. Foi um passo importante a declaração de que aspirar a encontrar Deus ou a paz e o amor eterno é tão real quanto pregar um prego. Mas vou argumentar que se tornar meta-humano é uma necessidade urgente. É o único caminho para fora das ilusões que atuam em nossa vida, como o sofrimento interior, a confusão e o conflito. A fantasia do dia a dia. Todos concordariam que é melhor viver na realidade do que na fantasia. Então, é um choque quando se percebe ter vivido a vida inteira em uma fantasia. É uma ilusão envolvente que você comprou desde a infância. Mesmo a pessoa mais pragmática e obstinada permanece imersa em fantasia o tempo todo. Não se trata de voos de fantasia ou fantasias eróticas ou sonhar à noite que ficou rico. Não. Nada do que vemos é o que parece. Tudo é ilusório, desde a base. Pegue seu celular e olhe para qualquer foto que tenha salvado. A imagem ocupa alguns centímetros, seja uma foto do Grand Canyon, de um rato ou de um micróbio. Seus olhos estão à mesma distância da tela do celular, mas você enxerga o Grand Canyon, um rato e um micróbio de tamanhos muito diferentes. Como ajustamos automaticamente o tamanho do que parece no celular, do que aparece no celular? Isso ninguém sabe. E fica ainda mais desconcertante se considerar que a retina na parte de trás do olho é curvada e a imagem projetada nela fica de cabeça para baixo. Porque o mundo não nos parece distorcido como em uma sala de espelhos em um parque de diversões? Você pode encolher os ombros e atribuir tudo ao cérebro, que trabalha os dados crus que chegam aos olhos e nos devolvem um retrato realista do mundo. Mas isso apenas aprofunda a ilusão. Quando dizemos que os olhos reagem à luz visível, nós convenientemente omitimos o fato de que as partículas componentes da luz, ou seja, os fótons, são invisíveis. Um fóton não tem luminosidade,
brilho, cor ou qualquer outra característica que associamos à luz. Como um contador Jadian que clica automaticamente na presença de vários níveis altos de radioatividade e emite apenas poucos cliques diante de níveis baixos. A retina clica loucamente quando milhões de fótons acionam os bastões e cones que a revestem e clicam fracamente quando os níveis de luz são baixos, o que chamamos de escuridão. Dos dois modos, tudo que vê foi processado no seu cérebro, em uma área específica conhecida como córtex visual, que é completamente escuro. O brilho cegante de uma lâmpada no olho é tão escuro no cérebro quanto o brilho mais fraco das estrelas à noite. Nem os sinais que chegam ao córtex visual formam imagens, muito menos em 3D. A imagem que você considera ser um instantâneo do mundo foi fabricada pela sua mente. Do mesmo modo, os outros 4 sentidos são apenas cliques na superfície de outros tipos de célula. Não há explicação para as terminações nervosas no nariz expelirem um bombardeio de moléculas diante do perfume de rosas ou mau cheiro da lixeira. O mundo tridimensional é baseado em um truque de mágica que ninguém consegue explicar, mas certamente não é um retrato fiel da realidade. Tudo isso é produto da mente. Um neurocientista poderia me interromper e corrigir argumentando que o mundo que vemos é produto do cérebro. Uns poucos exemplos refutam essa afirmação. Até onde o cérebro está envolvido? As letras desta página são salpicos negros que não diferem dos salpicos espalhados aleatoriamente pelos respingos de tinta em um pincel. Antes da alfabetização, as letras não passavam de respingos. Depois que aprendemos a ler, entretanto, elas ganharam significado. Apesar de o cérebro ser o mesmo, dos 3 anos em diante, até onde vai o processamento de informações. A mente aprende a ler, não o cérebro. Da mesma forma, qualquer coisa que veja à sua volta, uma barra de chocolate belga, uma igreja, um cemitério, adquire significado porque a mente lhe dá significado. Outro exemplo, quando crianças que nasceram cegas passam a ver por meio de algum procedimento médico, elas ficam perplexas diante de coisas que para nós são naturais. Uma vaca à distância parece do mesmo tamanho de um gato próximo. As escadas parecem pintadas na parede, suas próprias sombras são um retalho negro que insiste em acompanhá-las. O que essas crianças perderam e precisam se adaptar a ela é a curva de aprendizado por meio do qual todos aprendem a dar forma à realidade comum. O mundo visível é tão desconcertante que crianças e adultos que recentemente adquiriram a visão preferem sentar-se no escuro para recuperar a sensação de conforto. A curva de aprendizagem é necessária para abrir seu caminho pelo mundo, mas você se adaptou de modos estranhos e inesperados. Assuma uma perspectiva. Se estiver deitado na cama e alguém tocar o seu ombro para acordá-lo, você não verá uma pessoa com um corpo largo e uma cabeça bem pequena. Mas tire uma foto a partir da posição deitada e a realidade será revelada. O torso da pessoa, nivelada com seus olhos, fica artificialmente largo, enquanto a cabeça, mais distante, fica artificialmente pequena. Do mesmo modo, quando fala com alguém que está ao seu lado, o nariz da pessoa aumenta de proporção e, se compará-lo com uma foto, os olhos dele podem estar maiores do que a mão que está apoiada no colo. Mas nós bloqueamos automaticamente a aparência das coisas em perspectiva. E por intermédio da mente, ajustamos as informações. O dado que alcança o olho relata que o quarto
em que está sentado tem paredes que se aproximam cada vez mais até um final longínquo, mas você sabe que o quarto é quadrado. Então, ajusta a informação para corresponder ao fato. Você sabe que o nariz é menor do que a mão, necessitando de um ajuste semelhante. O que realmente causa um choque é que tudo o que você precisa ser ajustado, tudo o que você precisa ver, precisa ser ajustado. Moléculas pairando no jardim são ajustadas em fragrâncias. Ondas aéreas vibratórias são ajustadas em sons reconhecíveis e identificáveis. Não há escapatória para o fato de que vivemos em um mundo produzido pela mente, o que é ao mesmo tempo a glória e o perigo do fato de ser humano. Caminhando pelas ruas de Londres, 200 anos atrás, o visionário poeta William Blake lamentava o que tinha diante dos olhos. É uma imagem amarga que se repete ainda hoje. As pessoas têm vagado por todos os tipos de sofrimento e dificuldade oriundas de uma crença profundamente arraigada de que somos destinados a levar tal existência. Não existe alternativa até aceitar que o que a mente tem feito, ela pode desfazer.